Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, glorioso São José. Amém. Quarto mistério, a apresentação do Menino Deus no templo. E a virtude que a gente pede nesse mistério é a santa castidade, ou a santa pureza. Tem uma santa que fala que a pureza, a castidade não é a mesma coisa que a pureza, mas elas estão ali sempre juntas. Então, a castidade é uma virtude angélica, porque ela nos aproxima dos anjos que são puros por natureza. Então, a santa castidade, o que segue aqui, serve tanto para solteiro, para casado, para quem faz a opção de não se casar, para o padre. Então, o que segue serve para todo mundo. Então, para viver a santa castidade, e isso é possível a todos, é preciso ter a humildade. A humildade de, primeira coisa, ter uma desconfiança de você mesmo. Aquele que tem uma autoconfiança, que se acha forte, que se acha poderoso, que acha que não vai cair, esse nunca vai vencer o pecado da impureza, nunca. Porque é necessário a desconfiança de si. E, lógico, acompanhado de uma confiança extrema em Deus nosso Senhor. Então, nunca se ache forte, nunca se ache capaz. Então, tenha sempre essa nuvem de desconfiança. Eu não sou capaz. Em resumo, seria isso, de viver a santa pureza por mim mesmo. Mas eu sou capaz, auxiliado com a graça de Deus. Essa é a expressão que nós temos que usar. Ninguém consegue ser casto. E aí tem que falar com São Filipe Neri. Meu Deus, desconfiai de Filipe. Aliás, ele vai te trair. A gente tem que falar uma coisa. Meu Deus, desconfiai de mim. Desconfiai desse padre aqui. Porque ele vai te trair. Sendo que eu não confio em mim. Eu confio na graça de Deus. Sem o auxílio de Deus, é certeza que eu vou cair. Então, como São Filipe Neri falava, meu Deus, desconfiai de mim. Aliás, ele vos atraiçoaria. Ele vai te trair. Então, essa desconfiança que você tem que ter, a não autoconfiança, nesse ponto da santa castidade, é necessário que ela seja universal. Então, é necessário que o combate, você hoje está combatendo, você hoje venceu, mas sabe que amanhã você vai ter de novo essa tentação. Para não cometer, porque virá a crise. Isso em todos os momentos da sua vida, você deve ter essa desconfiança em si e a confiança em Deus. Não é porque você tem 13 anos ou porque você tem 99 anos ou 100 anos. Essa desconfiança é o tempo todo da sua vida. E aí lembra de Salomão, ele já tinha uma certa idade quando se entregou aos prazeres. Os anciãos lá que queriam forçar a Susana a terem relação, a passagem muito bonita, a casta Susana. Era um monte de velhos, até eu uso esse termo, um monte de velhos querendo cair, cometer o pecado da impureza. Então não é porque você tem 10 anos ou porque você tem 150 anos, você tem que lutar o tempo todo. Ou melhor, tem que desconfiar o tempo todo. O diabo não se preocupa com a idade. Simples assim. Quer saber se é muito mocinho ou é muito idoso? Não. O propósito dele é te destruir.
E não importa se é casado, se é solteiro, não. Quem é casado sofre algumas tentações, o padre sofre algumas tentações, sim, todo mundo sofre as tentações. Até as almas mais santas, aquela pessoa que, eu rezo o rosário todos os dias, faço penitência, faço mortificação. Então, até as almas mais santas têm que ter essa desconfiança de si. Ninguém pode se dar por seguro. Você pode ter passado também 15 anos sem cometer o pecado da impureza. Isso não significa que você é um vencedor nessa área. Pode ser que daqui a pouco venha a tentação e você caia. Então, não caia nessa ilusão, olha, faz muito tempo que eu não pego, então parece que eu venci. E aí começa a baixar a guarda, aí é onde o diabo pega. Sabe que o diabo, ele é paciente, ele não tem pressa, ele quer pegar, ele pega. Então, fica lá, faz 15 anos, tudo bem, está te policiando. A primeira fraqueza sua, ele dá o golpe. Então, por isso nós temos que ser vigilantes nessa situação aqui, em todos os pontos, desconfiar. E depois tem a confiança em Deus. Olha só que coisa preciosa que a gente aprende meditando esse mistério. Deus não deixa que você seja tentado acima de suas forças. Isso é ensinamento da Santa Igreja, está nas Sagradas Escrituras. É errado você falar, eu não tive força, ou Deus não me ajudou, ou porque Deus não olhou para mim. Não, Deus não deixa que você seja tentado acima de suas forças. De repente o pecado da impureza pode ter chegado assim, aparentemente, num nível muito elevado, parece que não vai vencer. Se você chegou num nível muito alto, é porque Deus confia tanto que sabe que você tem forças para vencer aquilo ali. Outra pessoa que não tem tanta força, ele permite uma tentação menor. Então Deus não vai deixar você na mão. E outra, Deus não nos pede o impossível. A gente escuta muita gente falando, é impossível viver a santa pureza no século de hoje, é impossível ser casto, a gente escuta tanta música profana, música imunda, que é uma verdadeira carniça as músicas de hoje em dia, a moda também não ajuda, mas isso não posso falar que é impossível, porque Deus não poderia me pedir um impossível. Deus sabia que no nosso tempo haveria essa sensualidade exposta. Ele sabia. No entanto, ele deu essa ordem e essa ordem permanece até o dia de hoje. Então, é possível sim, no século de hoje, viver a santa pureza, com a graça de Deus. Quando vem a tentação, Deus age dessa forma. Ele dá graça imediatamente para você resistir, ou você pode ir para a oração e na oração você obter a graça para superar essa tentação. Então é sempre assim, todo mundo aqui já passou por essa situação, penso eu. Vê uma tentação, imediatamente foi embora, que Deus te dá uma graça ali para você resistir imediatamente, ele faz assim. Ou, quando a tentação está sendo muito longa, você tem que ir para a oração, e lá pedir ajuda a Deus. Se não vai para a oração, pede. O livro Imitação de Cristo fala que Deus nos visita em algumas situações, e uma delas é na hora da tentação. Quando você é tentado a alguma coisa, saiba que Jesus está te visitando. Ele quer te dar uma graça nesse momento. Está te convidando para a oração. Depois, para viver a santa pureza, tem que fugir das ocasiões de pecado. Ninguém consegue ser casto se não foge das ocasiões de pecado. É uma obrigação grave fugir de tudo aquilo que nos leva ao pecado. É uma obrigação grave. Depois é necessário tua mortificação. Voltando aqui à questão da fuga da ocasião de pecado, acho muito só as redes sociais. Tem que fugir um pouco das redes sociais. Ter uma vida mais mortificada. E na questão da mortificação, toma cuidado, porque o diabo ele vai usar as redes sociais como uma isca para até aqui te morder e te pegar na rede, e ali você perde a batalha. Ou vai dizer que nunca aconteceu de uma conversa, essa conversa ser o ponto que o diabo pegou e te arrastou para a impureza.
Uma música que você se gosta muito, está ouvindo, tem uma frase moral e a partir daqui te levou para a impureza. Uma imagem lá que você vê no Instagram ou no Facebook, em outro lugar, foi o suficiente para te derrotar. Então, o diabo usa essas coisas. Então, tem que ter uma mortificação, ter critério quando a gente usa as redes sociais. Não adianta você rezar, não adianta fazer mortificação, se não tiver a coragem de romper com algumas coisas, cortar de vez. E, se necessário, até romper com amizades imorais. Imagina estar conversando com uma pessoa que é totalmente oposta à santa doutrina, à santa pureza, não posso limitar esse tipo de conversa, esse tipo de amizade. Lembra que o cristão ele tem poucos amigos. Quem tem muitos amigos são os mundanos, o cristão não. Então, cuidado com a conversa, cuidado com a música, cuidado com a ociosidade, cuidado com a lembrança da vida passada também. Vê uma lembrança da vida passada, começa a se deleitar na vida passada e aí cai no erro. Então, por isso que nesse mistério a gente pede a Jesus que por meio de Nossa Senhora nos alcance a virtude da santa castidade. Porque obedecendo à lei de Moisés, a Virgem Santíssima, concebida sem pecado, imaculada, se sujeita à cerimônia da purificação. Maria nos ensina como devemos vigiar com cuidado e zelo a perfeita integridade do nosso corpo e de nossa alma, e nos propõe assim um fruto deste mistério, que é a virtude da santa pureza. Essa virtude angélica, virtude vivificante, virtude generosa, virtude privilegiada de Deus, é uma virtude angélica porque ela nos faz viver numa carne sujeita à corrupção, uma vida de espíritos celestes. Então, apesar de estar nesse corpo, eu tenho a condição de ter uma vida celeste vivendo a santa pureza. O vício impuro nos reduz à condição do animal. A pureza nos angeliza. E diz São Bernardo, temos ainda mais mérito que os anjos, pois esses não possuem a carne e estão livres da tentação. Então, quando a gente luta para viver a santa pureza, temos mais méritos do que os anjos. Ela é santificante, porque a pureza conserva a vida do corpo e a vida da alma. É saúde e força. A castidade é generosa. Quanto sacrifício exige? E como isso dilata o coração e a prepara para todo sacrifício e dedicação. O que não fazem as almas puras para o reino de Deus? Enfim, é uma virtude privilegiada. As almas puras são mais queridas de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que quis nascer de uma mãe virgem. Foi anunciado por um precursor virgem, João Batista, e amou de preferência o discípulo virgem João, e teve como pai adotivo São José, também virgem. Como não olhará cheio de amor as almas castas, os que lutam para conservar o tesouro da santa pureza? Peçamos então a bela virtude a Maria, ao rezar e meditar este quarto mistério, a apresentação de Nosso Senhor no templo e a purificação simbólica da Virgem Maria. Salve Maria. Salve Maria.